Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Arraes, eu sou especialista em investimentos globais na Speech. Eu invadi o canal da Finclass hoje para contar para você por que uma notinha dessa já desvalorizou 15% no ano de 2022. E antes de eu te contar se é a hora certa de comprar dólar, já deixa seu like aí e se inscreve no canal. O ano de 2022 começou com uma notinha dessa aqui valendo algo como R$ 5,54 e agora, no fechamento de sexta-feira, dia 25 de março, já estava valendo 4,74. E você que está pensando em investir em dólar, eu vou te dar algumas dicas. O primeiro ponto é a gente falar sobre o que está fazendo a nossa moeda se apreciar no mundo. A gente pode voltar um pouco atrás porque essa desvalorização não é só do ano de 2022. Na verdade, no último ano, nos últimos 12 meses, o real já se fortaleceu cerca de 18% frente ao dólar. Primeiro ponto é que o Brasil já estava barato mesmo. Se a gente olhasse a bolsa brasileira em dólar, a gente estava vendo um nível de entrada muito atrativo aos olhos do gringo, que olha tudo em dólares. Tanto a bolsa brasileira se desvalorizando como o dólar se apreciando frente ao real fez com que o gringo enxergasse a nossa bolsa com outros olhos. Mas um ponto fundamental para a gente discutir aqui é a melhora dos termos de troca, né? E uma troca a gente tem termos, preços a serem praticados. Então, quando o Brasil tem a oportunidade de vender produtos como commodities, por exemplo, a um preço maior em dólar, a gente tem uma maior entrada de dólares no nosso país, mais dólares em circulação no país, mais forte o nosso real frente ao dólar. Lembrando que o câmbio é sempre uma comparação, é uma moeda contra outra. E se a gente voltar para o ano passado, a gente saiu de uma taxa básica de juros, a Selic, do nível de 2% para fechar em 11,75 agora. O que isso significa na prática? Significa que agora os nossos títulos públicos, a renda fixa está mais atrativa. E o gringo, que vive em países onde os juros é estruturalmente mais baixo, vê o país agora como uma oportunidade de investimento, né? Vê os Estados Unidos, por mais que esteja subindo juros lá, tem uma taxa básica de juros em meio, enquanto o Brasil 11,75. O diferencial de juros é atrativo. Isso tende a atrair investimento para o nosso país. E por último, mas não menos importante, a gente tem que falar um pouquinho sobre esse conflito atual entre Rússia e Ucrânia, né? E você pode estar pensando aí da sua casa, o que isso tem a ver com o Brasil? É tão longe daqui. Mas isso impacta o cenário macroeconômico global e a gente precisa considerar os movimentos de fluxo do mundo. Então pensa aqui pelos olhos dos grandes alocadores de dinheiro do mundo. Os grandes gestores de fundo têm bilhões de patrimônio. Eles têm ali normalmente uma caixinha voltada para mercados emergentes. Dentro dessa caixinha, eles investem em países como China, Rússia, até mesmo Brasil. E diante de um contexto onde a Ucrânia está num conflito direto com a Rússia e a China está ali no meio, com um apoio até ideológico e um apoio ao lado russo, e também tentando evitar sanções do mundo ocidental, China acaba entrando também nesse contexto meio incerto que cerca ali, que paira sobre o mercado europeu. Então, nesse contexto, muitos alocadores preferem simplesmente ficar de fora, diminuir um pouquinho a caixinha de China, tirar o dinheiro de Rússia, e aí nesse momento ele começa a analisar que outros mercados emergentes têm profundidade suficiente para receber investimento, porque quando a gente fala em dólares, né, o investimento é multiplicado algumas vezes. Então, que mercado tem profundidade suficiente para receber investimento exterior e que está no nível atrativo de preço? O Brasil. Então, a gente está vendo um movimento de fluxo. Tem entrado dinheiro estrangeiro na nossa bolsa, no nosso mercado de capitais, isso fortalece o nosso real frente ao câmbio. Agora vamos falar do que interessa. Você que quer fazer uma viagem no exterior, ou você que está vislumbrando uma oportunidade de investir em algum instrumento que é dolarizado, será que é a hora certa de começar a montar essa posição? Eu já quero começar deixando a minha opinião de forma bem clara, quase como um mantra aqui para você, que a gente não deve tentar adivinhar o caminho do dólar. Se a gente olhar o histórico, a gente vê um grande nível de volatilidade nessa taxa de câmbio. E os maiores especialistas do mercado de câmbio erram as suas previsões a todo momento. Tem até uma frase atribuída a Edmar Baixa, que é um dos pais do Plano Real, que ele disse que Deus teria inventado o câmbio para fazer os economistas serem humilhados em suas previsões. Então, como que a gente faz se a gente não vai tentar adivinhar para onde o dólar vai? Primeiro ponto, se você ainda não tem uma fatia de investimentos exposta ao câmbio ou investimentos no exterior, você deveria considerar isso em qualquer momento, mesmo que o dólar agora tivesse 5,5, 5,7, porque você não tem uma parte importante da sua alocação, então você deveria montar, mesmo que aos poucos, começar pelo menos a molhar o pezinho. Dito isso, uma vez que você tem esse planejamento de incluir de maneira estrutural uma fatia do seu portfólio exposta ao câmbio e ativos no exterior, você deve ao longo do tempo manter esse planejamento sendo o mais próximo do plano inicial possível. Na prática, isso significa que você vai sempre rebalancear a sua carteira, então mesmo que o dólar continue caindo indefinidamente ou volte até mesmo a subir, você deveria seguir o seu planejamento, tendo uma fatia estrutural, investindo, se possível, todos os meses um pouquinho, porque você vai obter vários pontos de entrada interessantes. E aí, numa
uma trajetória de longo prazo, lembrando que investimentos é sempre uma maratona e não uma corrida de 100 metros, vai fazer muita pouca diferença se você comprou o dólar um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, você dilui esses pontos de entrada ao longo do tempo. E eu vou te mostrar na prática como que isso pode ser feito. Primeiramente, eu vou mostrar na sua tela um gráfico da apreciação do câmbio desde o início dos anos 2000 até o fechamento da última sexta-feira, no dia 25 de março. O que a gente repara logo de cara é como é volátil o câmbio. Olha como ele sobe acentuadamente por anos, depois cai por anos. E para fazer um exercício que seja minimamente justo aqui, a gente vai rachurar aqui dois períodos importantes na história. Primeiro ali, perto de dezembro de 2001, quando o dólar começou a se desvalorizar frente ao real e chegou até um patamar de 1 e pouco, perto de 1,5. Depois ali, perto de dezembro de 2007, ele voltou a se apreciar até chegar ali mais ou menos 4 e pouquinho, um patamar que a gente nunca tinha visto antes no Brasil, e já naquele momento a gente teve mais ou menos esse mesmo questionamento de agora, né? Pô, tá subindo demais, será que a gente espera? O que a gente faz? Então vamos considerar esse período que tá pintado aí, vai aparecer na sua tela, tanto a área vermelha, em que o dólar se desvalorizou 61%, e também na área verde, em que o dólar se apreciou 153% frente ao real. Agora vamos considerar dois perfis diferentes de pessoas. Uma pessoa que tenta sempre pegar a melhor oportunidade, que quer pegar o melhor momento de entrada e saída do dólar, quer investir só quando o dólar parece atrativo frente ao real, e uma outra pessoa que simplesmente segue uma metodologia. Ela decide que vai investir a cada 15 dias úteis, a cada mês, a cada semana, dentro da possibilidade dela, ela decide o que ela vai fazer e executa um plano sem deixar se levar por esses vieses comportamentais que fazem com que ela tenha medo de entrar agora ou fique esperando o que vai acontecer com o dólar na próxima semana. Essas duas pessoas investem R$100 a cada 15 dias úteis. Uma dolariza esse dinheiro, a outra fica ali guardando ali embaixo do colchão, esperando o melhor momento de entrar. Na prática, essa pessoa que sempre espera o melhor momento acaba não investindo nunca e vai deixando o dinheiro embaixo do colchão. Então nesse momento eu vou mostrar um outro gráfico para você, e a linha vermelha é a linha de acumulação dessa pessoa que guarda o dinheiro em reais embaixo do colchão. Agora, a outra pessoa que dolariza o dinheiro, independentemente do que está acontecendo, né? O dólar vai caindo, ela continua comprando, vai caindo mais, ela vai reforçando a posição para rebalancear a carteira, e aí quando o dólar passa a subir, ela já tem uma quantia acumulada de dólares, aí ela surfa o momento de alta do dólar frente ao real. E é a linha azul que você vê na tela. Esse gráfico, ele compreende exatamente o mesmo período que você acabou de ver no gráfico anterior, pintadinho. Então no começo, enquanto o dólar se desvalorizava frente ao real, realmente a gente vê um descolamento. A linha azul fica um pouquinho abaixo da linha vermelha. Mas por ter acumulado dólares, no momento em que esse dólar começa a se fortalecer frente ao real de novo, e olha, no Brasil não falta oportunidade disso acontecer. Olha o que acontece com a linha azul, ela rompe a linha vermelha e aí a acumulação é multiplicada muitas vezes. Só que o mais importante de tudo, pessoal, é que a parte do nosso portfólio que a gente decide expor ao câmbio, a gente deveria pensar em quantidades de dólares acumulados, mesmo que a nossa corretora mostre lá o saldo em reais. Então, por exemplo, você compra um ETF que siga o índice S&P, como o IVVB11, é um ativo exposto ao câmbio. A corretora é brasileira, então ela precisa te mostrar o saldo em reais, então ela vai te mostrar a fotografia da conversão diária todos os dias. Só que na prática, se você compra R$1.000 de IVVB11 e no momento em que a cotação está 5:1, você comprou na prática $200. E é isso que você deveria ter na cabeça, a quantidade de dólares que você está comprando ao longo do tempo, que é essa área verde que você vê no gráfico. Se a gente pensa em dólares, a gente vai ver um patrimônio crescendo de maneira linear em dólares, conforme essa área verde que está aparecendo aí para você. Por isso, antes de me despedir, eu queria reforçar esse mantra que eu brinquei aqui com vocês, sobre a gente não tentar prever o caminho do dólar. Como eu falei, os maiores especialistas em câmbio do mercado erram suas previsões constantemente, e eu tenho muito contato com grandes investidores e vejo isso acontecendo na prática. Por isso, a melhor decisão, seja se você quer investir exposto ao câmbio ou se preparar para uma viagem, é adotar uma prática do preço médio. Comprar de maneira periódica, de maneira recorrente ao longo do tempo, para que você tenha vários pontos de entrada e aí não faça tanta diferença se você compra um pouquinho com dólar mais caro ou com dólar mais barato. E antes de eu me despedir, eu queria que você falasse para mim aqui nos comentários se você fica esperando demais o momento de comprar ou vender dólar e se você já tem uma fatia da sua carteira exposta ao câmbio. Muito obrigado e até mais, pessoal!